Bom dia, meus amados irmãos, na paz de Cristo Jesus. Nós estamos aqui nesta manhã agradecendo a Deus, primeiramente, por esta oportunidade em que Ele está nos concedendo, e agradecendo ao nosso pastor Sandro por esta oportunidade também que Ele nos concede de estarmos aqui para darmos início à nossa grande escola bíblica dominical. E agradecendo a você, meus amados irmãos, por estar participando também conosco através da internet, né? E da sua casa mesmo você está nos dando esta assistência de uma forma maravilhosa, né? Então, que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a tua vida nesta manhã e que você possa realmente nos prestigiar, né? Dando a sua atenção nesta manhã, assistindo conosco e aprendendo conosco nesta manhã através da escola bíblica dominical. Louvado seja Deus. Nós vamos orar nesta manhã, fazer uma oração pedindo a Deus que esteja conosco, dirigindo, nos conduzindo nesta manhã através do seu santo e doce Espírito Santo. Vamos orar nesta manhã. Ore comigo. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, aqui estamos, meu Pai, através da Tua graça nesta manhã, para juntos, ó Deus, aprendermos a Tua santa e poderosa palavra. Abençoe as nossas vidas, nos dirija, nos conduza de uma forma maravilhosa, em que a Tua palavra nesta manhã possa alcançar, meu Deus, os lares, as vidas, as famílias nesta manhã, aqueles que ainda não conhecem a Tua palavra e que vão ser alcançados de uma forma maravilhosa através da escola bíblica dominical. Seja conosco nesta manhã. Estamos, ó Deus, neste propósito de oração, de jejum, nesta manhã. Todo o país está neste propósito, jejuando, orando, a pedido do nosso presidente da República, que colocou isso no seu coração. Eu creio que Deus está o conduzindo, a ele e à nação e todas as autoridades do nosso país. Continue nos abençoando nesta manhã, aleluia, nos conduzindo de uma forma maravilhosa para a glória e o louvor do Teu nome. Nós te pedimos e já podemos te agradecer em nome de Jesus. Amém, Jesus. Meus amados, o nosso pastor já tem chegado, não é? O nosso pastor já tem chegado e nós vamos ter que nos adequar aqui, porque não podemos ficar muito perto, não é? Devemos manter um metro, uma certa distância, né? E eu quero, nesta manhã, passar a direção do trabalho para ele, né? E logo após a gente vai estar louvando a Deus com o hino da nossa harpa, que é o hino de número 3. Sugerido pela nossa lição. Amém. Pai do Senhor, queridos, Deus abençoe. Uma alegria estar aqui nessa manhã. Eu só passei mesmo para a gente dar uma vida aos irmãos. E nós estamos aqui com o irmão Jardel, que vai nos dar a aula nesta manhã. Tenho certeza que será uma excelente aula. Irmão Gesiel, pela dedicação. Deus abençoe, irmão Gesiel, sempre. Deus abençoe os irmãos que estão aí do outro lado agora nos ouvindo. É uma alegria muito grande, irmãos, sempre estarmos juntos de alguma forma. O Gesiel falou acerca desta consagração do dia de hoje.
presidente da República sugeriu e até fez uma convocação, mas irmãos, temos um aval do nosso bispo primaz, bispo Samuel Ferreira também, nós temos o aval do pastor Clementino, de todo o ministério de Madureira, e todas as igrejas, acredito que de uma forma geral aí, irmãos, se adaptaram e receberam de bom grado esta convocação. Por isso hoje nós já oramos ontem da meia-noite a 1, estamos no propósito de jejum hoje o dia todo. Eu tenho certeza de uma coisa: Deus vai virar esse cativeiro, Deus vai mudar esta situação. Esse vírus maldito não vai parar a igreja, como também não vai parar o Brasil, amém, irmãos? Amém. Vamos continuar orando pela igreja, pelo Brasil, pelas nossas famílias. É verdade que alguns aí têm perdido seus entes queridos, algumas vidas têm ido embora, mas nós estamos orando, crendo que Deus é poderoso para reverter esta situação. Bom, Jardel, nós vamos falar esse mês sobre o livro ou esse trimestre sobre o livro de Salmos, não é isso? Sobre o livro de Salmos. Falar sobre o livro de Salmos é uma aula interessante, aprender um pouco mais sobre o livro dos Salmos, o que é, os seus autores, a finalidade, enfim, fiquem atentos, porque eu tenho certeza que muita gente, irmãos, não tem ainda um conhecimento amplo sobre o livro dos Salmos. Gostamos muito, né? Inclusive alguns têm o Salmo 91 aberto na sua estante, no seu rack, na sua cabeceira. Isso também nós vamos entender, irmãos, que a palavra não tem que estar aberta simplesmente a Bíblia em cima de algo, mas a Bíblia tem que estar inserida no nosso coração. Então nós vamos aprender tudo isso aí, fiquem atentos. Amém, meus amados? Que Deus abençoe. Eu vou deixar com o irmão Gesiel, com o irmão Jardel, eles têm ampla liberdade aí para dar continuidade a essa escola dominical. Nós também estaremos assistindo, estaremos atentos, mas eu não poderia deixar de passar aqui para dar este aviso aos irmãos. Outros sim, ainda em tempo, queridos. Das 9 agora, às 11 horas, estamos aqui. Se você quiser vir trazer o seu alimento, se você quiser vir trazer, também quero fazer um pedido, irmãos. Nós temos aí, dentro da assistência social, uma casa de recuperação que nos fez um pedido, e eu gostaria de atendê-los. Se você tem sapato, roupa, tem que ser masculino, tá, irmãos? É uma casa de recuperação para homens. Então são moços que estão lá. Então, se você tem um sapato, se você tem uma veste já em boas condições e quiser fazer esta doação, também é alimento, nós estamos recebendo aqui na igreja, tá bom, queridos? Outro sim, se você tem o seu dízimo, a sua oferta, pastor, o senhor vive falando nisso, é que a obra não pode parar, querido, tá certo? Por favor, não me interpretem mal de jeito nenhum, por gentileza. Estamos aqui das 9 às 11 e à tarde, das 16 até as 17h30, no mais tardar às 18 horas, recebendo os irmãos que querem trazer esta doação de roupa, sapato, quiserem também vir buscar sua revista da escola dominical, tá certo, queridos? E também trazer o seu dízimo e a sua oferta. Deus abençoe, boa aula para nós. Eu volto aqui no final, quando estivermos resumindo esta aula, tá? Fiquem aqui com o irmão Gesiel, irmão Jardel, e tenhamos toda uma boa aula, em nome de Jesus. Deixa eu orar. Pai, teu filho já orou, mas eu quero pedir, dá-nos uma aula abençoada. Abençoa o irmão Jardel, o Senhor que vai ministrar. Abençoa o irmão Gesiel, superintendente da escola dominical. Abençoa os irmãos que estão do outro lado agora nos assistindo. Dá-nos uma manhã de domingo abençoado, um dia de consagração abençoado. Aqueles que vão fazer parcial até as 13 horas, não importa. O importante é que estamos unidos, Pai, em uma só fé, buscando, Senhor, uma só vitória, crendo que o Senhor é poderoso para reverter toda e qualquer situação. É no nome de Jesus que nós oramos e assim te agradecemos. Amém. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe o irmão Jardel. Deus abençoe o irmão Gesiel. Muito obrigado. Deus abençoe o nosso pastor, graças a Deus por isso. E nós vamos louvar a Deus com o hino de número 3 da nossa harpa, sugerido pela nossa lição. E você pode acompanhar aí, louvando a Deus também conosco, na sua casa. Pega a sua harpa, né? E, inclusive, a nossa lição, ela vai falar da importância da harpa, não é? Um instrumento que, bem antigo, que há muito tempo
foi usado, não é, dentro da Bíblia, e não é diferente. Hoje também nós continuamos usando a nossa harpa, não é, através da letra, não é através do instrumento, é através da letra da nossa harpa cristã. Hino de número 3, plena paz e santo gozo. Está também conosco o nosso irmão Fernando, nosso irmão Fernando, o nosso irmão Rodrigo, que está nos dando também a atenção aqui na filmagem, Deus abençoe os nossos amados. Vamos lá, Fernando. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Amém? Deus em Cristo continue abençoando as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos para a leitura da nossa escola bíblica dominical. Abra a sua lição, Lição de número 1, 5 de abril de 2020.
ela traz o seguinte tema: Salmo, um guia devocional para o cristão. O nosso textual se encontra no livro de Salmos 98 e o versículo 5, que diz o seguinte: cantai louvores ao Senhor com harpa e a voz do canto. Salmos 98, versículo 5. Agora vem a verdade aplicada. A verdade aplicada diz o seguinte: o livro de Salmos muito contribui para a vida de adoração e oração do discípulo de Cristo. Agora vamos para o nosso objetivo, que são três objetivos. Quais são os três objetivos, irmão Jardel, da nossa lição? O primeiro é os objetivos. Apresentar uma visão panorâmica dos Salmos, mostrar a importância dos cânticos, destacar alguns termos específicos dos Salmos. Esses são os três objetivos da nossa lição. Agora vamos para o nosso texto de referência, Salmos 42, e o versículo 1 diz o que, irmão Jardel? Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Agora vamos para o Salmo 44 e o versículo 1. Ó Deus, nos ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias nos tempos da antiguidade. Agora vamos para o Salmo 45, versículo 1, diz o que, irmão Jardel? O meu coração ferve com palavras boas, falo do que tem feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Aqui está a nossa leitura da nossa lição, não é? Maravilhosa nesta manhã, que vamos estudar agora o nosso guia pelo Espírito Santo, é o nosso professor, irmão Jardel, né? Mas antes nós vamos fazer mais uma oração para que Deus o conduza de uma forma maravilhosa, amém? Ore comigo. Querido Deus e eterno Pai, nós estamos aqui neste momento. Aqui estamos, meu Pai, através da tua graça maravilhosa, meu Deus, venha nos abençoar, que revelada, venha se fazer presente, Santo e doce Espírito, a tua palavra diz, onde um ou dois estiverem reunidos em teu nome, ali tu estarás, o motivo da nossa existência, Pai, esta graça maravilhosa, Pai, que nos alcançou, aleluia, e nos trouxe vida, e vida com abundância. Meu Deus, meu Pai, aleluia, abençoe agora, Pai, a cada enfermo, a cada irmão que está enfermo no seu lar, que está passando por uma situação de enfermidade. Visite-os agora, Pai, põe as tuas mãos santas e onipotentes e poderosas sobre a vida deles, repreendendo este mal, esta enfermidade, que saia agora dessas vidas, no nome e no poder, aleluia, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, seja conosco nesta manhã, para a glória e o louvor do teu nome, nós te pedimos e já podemos te agradecer, em nome de Jesus. Então está agora com o nosso professor Jardel. Paz do Senhor a todos, tanto os que estão aqui como os que estão assistindo na live. Um desafio muito grande, né? É uma nova modalidade de ensino, pelo menos para nós, mas nós sabemos que essa modalidade de ensino, por exemplo, como live, já é usada em escolas,
já usada em muitos setores da vida da sociedade. Então, e ainda mais nos tempos de hoje, né? São tempos difíceis, então se faz necessário que a transmissão seja feita através da live, que é um recurso tecnológico válido, sem dúvida nenhuma, mas é sempre um desafio, né? Então, a gente sempre pede a compreensão dos irmãos, porque é um desafio que, para mim, por exemplo, hoje é a primeira vez diante de uma câmera, mas, amém, é bom o desafio nos faz crescer. Irmãos, estamos começando hoje um assunto muito importante, o livro de Salmos. O livro de Salmos, meus irmãos, é um livro bastante utilizado pelo mundo afora, muitas das vezes mais como um amuleto, do que propriamente com entendimento. Muitas pessoas abrem o livro de Salmos, deixam ele aberto nas geladeiras, nas cabeceiras, os criados mudos, e lá as pessoas usam o livro como uma espécie de amuleto. É uma forma errônea de entender o livro de Salmos, porque o livro de Salmos, antes de mais nada, ele precisa ser lido, entendido e compreendido. E na lição de hoje vamos procurar pegar alguns aspectos principais do livro de Salmos, mas desde já advertimos que não poderemos esvaziar todo o assunto. O assunto é muito amplo, é um assunto muito complexo, uma aula só não daria. Mas nós pegamos aqui alguns aspectos importantes para entender o livro de Salmos, compreender o livro de Salmos. Eu estou aqui com uma obra muito importante, fazendo os estudos aqui, do Mike Perriman. Essa obra do Mike Perriman, um livro muito antigo, das Assembleias de Deus, louvado seja Deus, um livro bastante antigo, que se chama Ouro para te Enriquecer, que ele faz um estudo legal, adequado dos Salmos. Esse é um livro muito bom para quem puder adquirir, já um livro antigo, mas um livro sem dúvida nenhuma muito importante para a compreensão dos Salmos. Eu quero começar dizendo que, antes de mais nada, o livro de Salmos é uma coletânea de poesia hebraica, inspirada pelo Espírito Santo, descrevendo a adoração e as experiências espirituais do povo de Deus no Antigo Testamento. É a parte mais íntima e pessoal do Antigo Testamento, mostrando como era a coroação dos fiéis naquele tempo, e tocando em toda a gama de experiências deles em sua comunhão com Deus. Então, antes de mais nada, meus irmãos, é uma coletânea da poesia hebraica, descrevendo a adoração e as experiências espirituais do povo de Deus. Isso é tão importante, meus irmãos, porque, sem dúvida nenhuma, um dos aspectos que eu quero tocar aqui são as experiências espirituais do povo de Deus. São fundamentais para o crescimento do cristão. As experiências espirituais que o cristão tem farão do cristão mais forte, mais firme. E aqui você vai ver em alguns dos salmos, parte deles escrito por Davi, você vai ver experiências do salmista, que serão de uma importância muito grande para o nosso crescimento espiritual. Então, antes de mais nada, eu quero que você entenda que os salmos, antes de mais nada, não são um amuleto, não são um livro para deixar na cabeceira ou na geladeira. Antes de mais nada, ele é um livro para compreender e entender o relato, as histórias, as experiências espirituais do povo de Israel, mas que se aplicam também a nós, a cada um de nós. E outra coisa que eu quero enfatizar e reforçar aqui, nos talhar as experiências espirituais do povo de Deus, meus irmãos, porque é muito importante que eu enfatize isso aqui. Nós temos que ter experiências espirituais. São as experiências espirituais com Deus que nos farão cristãos mais fortes, sobretudo nestes tempos. Você vai ver alguns dos salmos aqui, você vê experiências de Davi, e você vê que o segredo das vitórias de Davi é sempre recorrer a Deus, a dependência de Deus. Olha só, dois aspectos importantes que eu estou tratando aqui: experiências espirituais com Deus, que todos devemos ter, aprendendo com o salmo das experiências do povo de Israel,
e dependência de Deus, que o pastor sempre enfatiza. Sermos dependentes de Deus, ainda mais, meus irmãos, nos tempos que vivemos hoje. A dependência de Deus, saber que se estamos dependendo de Deus, estamos muito bem, porque Deus haverá de cuidar de todos os aspectos concernentes à nossa vida pessoal, familiar, material e espiritual. Então o Salmo enfatiza isso, e relembrando, não é um livro para ser deixado como um amuleto. Bom, dito isto posto, continua aqui com Mark Perno, louvado seja Deus. Nos livros históricos da Bíblia, ouvimos Deus falando acerca do homem. Nos livros proféticos, ouvimos Deus falando ao homem. E nos Salmos, ouvimos o homem falando a Deus. Irmãos, um dos aspectos dos Salmos são as experiências do povo, do homem falando a Deus. Nos cânticos, além de serem cânticos, mas não é só a questão de serem cânticos e serem livros poéticos, trazem aqui experiências que serão enriquecedoras para a nossa vida espiritual. E sobretudo o homem falando a Deus. Uma das características desse salmo, quando nós recorremos ao Senhor, quando nós buscamos a Deus, nós alcançamos o favor de Deus. Então o salmo traz a certeza da dependência de Deus. Outra característica dos salmos: a alma do crente pode ser comparada a um órgão, do qual Deus seria o organista nos salmos. Olha, interessante, hein? O Mark Perman relata aqui, antes da gente ir para alguns pontos da revista, que Deus seria o organista nos salmos. Ouvimos como Deus toca as emoções da alma piedosa, produzindo cânticos de louvor, confissão, adoração, ação de graça, esperança e instrução. Até hoje não foi achada a linguagem melhor para nos expressarmos diante de Deus. As palavras dos salmos são linguagens da alma. Que interessante, meus irmãos. As palavras descritas nos salmos são a linguagem da alma. Porque aqui, aleluia, você vai ver, meus irmãos, Davi e outros salmistas expressando suas emoções, suas dificuldades, seus problemas, suas lutas, mas também a certeza da resposta de Deus, a certeza de que Deus está pronto para responder àquele que recorre a Ele, aquele que é dependente dEle, aquele que se fia à sua palavra, aquele que se fia ao seu caminho. Meus irmãos, meus irmãos, é maravilhoso, é enriquecedor, meus irmãos, falar disso. Então eu estou deixando aqui alguns aspectos principais dos salmos. Importante, a linguagem da alma. Relembre isso, grave isso, a linguagem da alma. As palavras dos salmos são a linguagem da alma. Confissão, adoração, ação de graças, esperança e instrução são características do livro de Salmo. Aqui você tem adoração, aqui você tem aquele que confessa o seu pecado, aqui você tem aquele que recorre a Deus, aqui você tem aquele que dá graças a Deus, aqui você tem aquele que tem esperança e aquele que busca conhecimento. Que maravilhoso, hein, meus irmãos? Fundamentalmente. Vamos continuar, meus irmãos, deixando claro que, louvado seja Deus, outra característica do livro de Salmos é que eu estou abrangendo o tópico 1 e daqui a pouco eu vou para o tópico 1.2. O livro de Salmos foi escrito por vários autores diferentes, entre eles alguns personagens bíblicos, como Moisés, Davi e Asaf. Também há vários salmos que foram compostos por autores desconhecidos. Aleluia. Então, meus irmãos, é importante frisar, meus irmãos, que é um livro poético, né? Antes de mais nada, são cânticos. O livro poético que expressa a poesia hebraica, que é uma estrutura de pensamento antes de ser uma forma exterior. Então, a poesia hebraica, do qual o salmo faz parte, é uma estrutura de pensamento, antes de mais nada. Relembrando, o salmo traz aqui confissão, adoração, pedido de instrução a Deus, graças, as pessoas passam a render graças a Deus,
lamento, mas sobretudo esperança na resposta misericordiosa de Deus. Grave tudo isso que eu estou falando, grave tudo isso, porque o Salmo pode ser aplicado a nós. Os Salmos nos ensina, através do estudo de Salmos, nós temos orientação diária para enfrentar as dificuldades contemporâneas, as dificuldades pessoais, as dificuldades em todas as áreas da vida. Então, meus irmãos, antes de ser um cântico, e antes de ser um livro poético, é um livro que tem tudo isso que eu acabei de falar. É um livro que ensina a pessoa a reconhecer os seus pecados, a adorar, a confiar, a crer, a acreditar, a render graças. Eu faço questão de enfatizar isso para você entender a importância de Salmos. Lembrando que, louvado seja Deus, nem todos os salmos foram escritos por Davi. Nem todos os salmos foram escritos por Davi. Escreveram também o salmo Moisés, Davi e Asaf, também vários, ou seja, e outros autores desconhecidos do período pós-exílio, do período depois do exílio. Outros autores desconhecidos também escreveram os salmos. Mas nós podemos entender aqui, meus irmãos, que acima de tudo, inspirado por Deus, mais do que nunca, a inspiração é de Deus. Louvado seja Deus. Mas vamos lá, louvado seja Deus, como o autor aqui fala, aleluia. É importante ressaltar que nem todo salmo é de autoria de Davi. Talvez, por ser mais conhecido, é atribuído a ele em um maior número de salmos, 73 para alguns comentaristas. É que seja comum denominar salmos de Davi, porém há salmos cuja autoria é desconhecida ou sem consenso entre os estudiosos. Acredita-se pelo menos 50 salmos, segundo a Bíblia, louvado seja Deus, como Salmos 1, 2 e 10, dentre outros. Outros autores são Moisés, Salomão, Asaf, Emã, Etã, filhos de Corá, louvado seja Deus. Assim o Espírito Santo inspirou e conduziu diferentes pessoas em diversos momentos para registrar que, independente de contextos e épocas, o Senhor Deus é digno de adoração. Irmãos, é importante enfatizar, sempre se diz como Salmo de Davi. Acredita-se, como diz aqui o estudo da escola dominical, o estudo que eu busquei, que a maioria dos salmos, com certeza, acredita-se, segundo estudiosos, foram escritos por Davi. Louvado seja Deus. Mas nós temos também outros autores, meus irmãos, desconhecidos. E muitos deles, provavelmente, segundo estudiosos, escreveram no período pós-exílio, período depois do exílio. Ou seja, meus irmãos, e nós vemos aqui salmos de Salomão, tem o salmo de Moisés, salmo de Salomão, salmo de Asaf, salmo de Emã, Etã e filhos de Corá. Ou seja, então nós podemos entender aqui que não é correto fala-se salmo de Davi por acreditar que a maioria dos salmos tenham sido escritos por Davi. Porém, nós sabemos, compreendemos e entendemos, segundo o estudo, que nós temos que estar sempre ali, pegando a revista e estudando, que alguns desses salmos foram escritos também por Asaf. Salmo de Asaf, salmo de Emã, salmo de Etã, o Esraíta, para quem já andou lendo, salmo dos filhos de Corá, salmo de Salomão. Então, esses também escreveram salmo. E também outros escritores desconhecidos, provavelmente no período pós-exílio. Porém, meus irmãos, nós podemos entender o seguinte, que, voltando ao início, mais importante de tudo é sabermos que os salmos têm instruções espirituais para a nossa vida, para o enriquecimento da nossa vida espiritual. Neles podemos nos enriquecer. São experiências do dia a dia dos grandes homens de Deus. Continuando, meus irmãos, assim o Espírito Santo inspirou e conduziu diferentes pessoas em diversos momentos
para registrar que, independente do contexto e épocas, o Senhor Deus é digno de adoração em todo o tempo, e dele somos dependentes. Olha, meus irmãos, mais um ponto aqui que eu enfatizo: dependência de Deus. Ou seja, nós somos dependentes de Deus. A Bíblia King James, coletânea pré-exílica dos Salmos, foi organizada, louvado seja Deus, na época de Davi, quando a liturgia do culto a Deus começava de outra forma. Outros salmos compostos durante o exílio. Então, ou seja, enfatizando e confirmando que muitos desses salmos de autores desconhecidos foram escritos no período pós-exílio de Babilônia, ou seja, depois do exílio, relatando as agruras do exílio e a esperança do exílio, da saída do exílio. Ou seja, é importante ressaltar que o povo de Deus, meus irmãos, sempre foi um povo de esperança, mesmo em tempos mais difíceis. Continuamos lá, meus irmãos, louvado seja Deus. O livro de Salmos é uma coletânea de vários textos poéticos escritos ao longo de vários séculos. Os salmos mais antigos são datados da época de Moisés, e os mais recentes foram escritos no período posterior, ou seja, depois do exílio, ao cativeiro dos judeus da Babilônia. Durante esse espaço de tempo, aproximadamente 1000 anos, os salmos foram sendo escritos e adicionados à coletânea, especialmente durante os tempos da monarquia em Israel, onde os maiores textos poéticos foram escritos. Originalmente, o livro de Salmos é subdividido em 5 livros, ou seja, o Salmo é subdividido em 5 livros. Livro 1, Salmo 1 ao 41, livro 2, Salmo 42 ao 72, livro 3, Salmo 73 ao 89, livro 4, Salmo 90 ao 106, livro 5, Salmo 107 ao 105. Ou seja, vocês sabiam disso, meus irmãos? Originalmente o livro de Salmos é subdividido em 5 livros, que compõem toda a coletânea dos Salmos. Relembrando, o livro 1, Salmo 1 ao 41, o livro 2, Salmo 42 ao 72, o livro 3, Salmo 73 ao 89, livro 4, Salmo 90 ao 106 e o livro 5, Salmo 107 ao 105. Por que é importante saber disso, meus irmãos? Nós temos, meus irmãos, que começar a estudar os Salmos de todas as maneiras possíveis, para entender, meus irmãos, que não foi da noite para o dia que ele foi escrito, é uma coletânea. Ao passar dos tempos foi sendo juntado para formar o grande livro de Salmos, ou seja, subdividido em 5 livros, que formam o grande livro de Salmos. Muita gente não sabe disso, mas é importante enfatizar. Ou seja, então, meus irmãos, são 5 livros, subdivisões, 5 livros que compõem o grande livro de Salmos. A palavra salmo significa cântico, e vem do grego psalmoi, nome traduzido pela tradução do Antigo Testamento em grego, a Septuaginta. Esse também é o mesmo nome utilizado no Novo Testamento. O título hebraico é Terrilim, que significa cântico de louvor ou louvores. E aqui o autor fala que os Salmos é o livro dos louvores. Que bonito, né, meus irmãos? O livro dos louvores. Porque é importante, meus irmãos, perceber aí o Salmo como um livro de louvores. Por que o Salmo como um livro de louvores? Irmãos, sabe por quê? Porque o louvor, com certeza muitos autores sabiam disso, o louvor, ele é uma forma maravilhosa de se achegar a Deus, meu Jesus. É verdade. Os irmãos podem perceber, ou se os irmãos já não perceberam, que quando nós louvamos a Deus, parece que se cria todo um clima favorável até para a oração, irmão José. Ou seja, se cria um clima favorável até para a oração. Então, meus irmãos, é importante deixar claro a todos que o louvor sempre foi muito valorizado em Israel. Os salmistas entendiam isso, já sabiam que, antes de mais nada, o louvor ele prepara a alma para receber a graça de Deus, ele prepara o ambiente para a oração.
O louvor é muito importante, meus irmãos. Comece, antes de começar a sua oração, comece com louvores. Comece com louvor. São vários ensinamentos que eu estou deixando aqui nesta manhã. Mas quero também enfatizar para os salmistas, o salmo, além de ser um louvor e além de ser um livro poético, ele é a expressão de vários sentimentos e necessidades dos salmistas. Ali os salmistas colocavam suas necessidades, ali os salmistas adoravam, faziam pedidos, agradeciam, buscavam a Deus. Então o salmo, meus irmãos, ele aproxima o homem de Deus, ele aproxima o homem para ficar atento à graça de Deus. Fiquemos atentos a isso, meus irmãos. Como é que está a nossa live aí, meu irmão Gesiel? Aqui eu não estou conseguindo acompanhar quantos louvados está ligado conosco. Eu acredito que os irmãos, aí o nosso pastor, o irmão Fernando, deve ter alguma novidade aí, mas fique atento. Pelo menos aqui, irmão Jardel, o irmão Jailson, a irmã Bianca, o irmão Beraldo, a irmã Josenete, não é? São pessoas que estão nos honrando aqui e acompanhando a nosso estudo. Aleluia, meu Deus. Deus abençoe os nossos seja amados. Deus. Espero que todos estejam entendendo a nossa explicação, irmão Jardel. Pode. É importante enfatizar mais uma vez, meus irmãos, e deixando claro que o Salmo é um livro poético, antes de mais nada. É chamado de livro dos louvores. Livro dos louvores. E que traz diversas necessidades. Os salmistas, nos salmos, agradeciam a Deus, oravam, faço questão de enfatizar, pediam, relatavam os livramentos do passado, manifestavam fé, ou seja, faziam confissão de pecados. O livro de Salmos, ele é completo, ele é como diz aqui o autor que eu acabei de citar, louvado seja Deus, ele é a linguagem da alma. Consegue guardar essa passagem? Os Salmos é a linguagem da alma. Mais uma vez, hein? Diz quando se repete muito, a gente aprende. Os Salmos é a linguagem da alma, é a expressão da alma. Lembrando que, mais uma vez, escrito em uma boa parte por Davi, porém também escrito por Emã, escrito por Salomão, escrito por Moisés, escrito por Asaf, os filhos de Corá e por outros autores depois do período do exílio, ou seja, depois do cativeiro da Babilônia. Outros autores desconhecidos também escreveram. Estou trazendo, relembrando para você, para ficar bem gravado, para quando você olhar lá, relembrar na live lá, você vê que está bem enfatizado. Estou enfatizando bastante. E relembrando também que o livro de Salmos está subdividido em 5 livros. Você sabia disso? Mais uma vez, hein? O livro de Salmos inteiro está subdividido em 5 livros, para você também não esquecer aí. 5 livros. E para você ver que não foi escrito da noite para o dia, não. É ao longo dos tempos. E depois juntado a coletânea, que significa coleção de livros. Coletânea vem de uma coleção para a formação do livro de Salmos. Então, enfatizei, deixei bem claro aí, para que não haja dúvidas nessa parte. Continuando, meus irmãos, características do livro de Salmos. Vamos lá. O livro de Salmos é classificado como leitura poesia hebraica. Já falamos sobre isso. Com conteúdo caracterizado por expressões que retratam emoção, ritmo e linguagem. Meus irmãos, antes de mais nada, não vou me prender aos aspectos da língua portuguesa, mas o livro de Salmos, ele realmente tem toda uma técnica. São várias formas de escrita no livro de Salmos. E hoje eu vou enfatizar somente uma, porque o tempo não permite, será o Salmo 119. Eu vou enfatizar aí. Louvado seja Deus. O Salmo 119. Eu queria
enfatizar o Salmo 119. Mas antes nós vamos aí no tópico 2.2, que nós já falamos, boa parte aqui nós já falamos. Acrósticos. Nós já ouvimos falar de salmos acrósticos? Provavelmente você já deve ter ouvido e visto no Salmo, salmos acrósticos. O que seria isso? Salmo também contém poemas acrósticos, em que o conjunto das primeiras letras de cada verso formam uma palavra, ou seguem uma sequência alfabética. A título do exemplo, Salmo 119, os versos são reunidos em oito, cujos grupos começam com uma mesma consoante. Assim, trata-se de um recurso literário que contribui para a memorização. Meus irmãos, o que seria um livro acróstico? Pegando o Salmo 119, meus irmãos, você vai ver, meus irmãos, você já parou para pensar no Salmo 119, que ele tem, que são sempre 8 versos? Nós já perceberam? Louvado seja Deus. No Salmo 119, como o autor aqui fala, que são sempre versos reunidos de 8 em 8, os irmãos já perceberam, meus irmãos? Se os irmãos forem olhar, se os irmãos forem contar, abra o Salmo 119 aí, abra o Salmo 119 aí nas suas casas, Salmo 119, louvado seja Deus. Conte o número de versos, abra o Salmo 119, contem o número de versos. Os irmãos já perceberam que no Salmo 119 são sempre 8 versos? Os irmãos já perceberam isso aí? 8 versos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada trecho do Salmo, dos Salmos, você vai ver subdividido em 8 versos. Os versículos subdivididos em 8 versos. Os irmãos já pararam para pensar essa curiosidade dos Salmos? Então é importante enfatizar, e sempre o Salmo começa com uma consoante, sempre com uma consoante, ou seja, sempre com uma consoante. Então, os irmãos já contaram, os irmãos contem aí na sua casa, deixe aberto o Salmo 119, deixem aberto o Salmo 119, contem os versos, os versículos estão reunidos em 8 versos. Irmão Gesiel, conta aí, irmão Gesiel, está aqui a Bíblia, aqui, conta aí mais ou menos quantos versos está reunido. O irmão Gesiel vai contar aí, só para vocês verem, são aqui, ó. Salmo 119, conta aqui mais ou menos quantos os versículos, dão quantos versículos em cada, quantos versos aí, meu irmão Gesiel? Louvado seja Deus. 1, 2, 3. Ele está contando. 6, 7, 8. 8 versos. 8 versos. Já percebeu, meus irmãos? É uma das características dos salmos acrósticos. O Salmo 119 é um salmo acróstico. É um salmo mais extenso, sempre 8 versos. Sempre 8 versos. É uma curiosidade que você depois pode estar contando aí. Vamos explicar o que é o salmo acróstico. Olha lá, é um tipo de texto, geralmente a composição poética, em cada verso rimando ou sem rima. Principia sempre por uma das letras da palavra que serve de tema. Isto permite saber o tema lendo na vertical. Louvado seja Deus. Ou seja, os irmãos já perceberam a característica do salmo? Como o Salmo 119 ele é bem pedagógico, ele é escrito em 8 versos, cada subdivisão, e ele sempre começa com uma consoante. Louvado seja Deus. Uma letra maiúscula. Sempre uma consoante e 8 versos. Irmãos, já perceberam que ele é um salmo bastante explicativo, porque ele facilita memorizar. É um salmo que é possível memorizar. Se você pegar algumas partes dele, é possível, facilita a memorização. Ou seja, poema acróstico, em que o conjunto das primeiras letras de cada verso forma uma palavra, ou segue uma sequência alfabética. A título de exemplo, o Salmo 119, os versos são reunidos de 8 em 8,
como nós acabamos de falar aqui. Conta aí os versos, cujos grupos começam com a mesma consoante. Louvado seja Deus. Ou seja, um recurso literário que muito contribui para a memorização. Meus irmãos, eu estou falando aqui, deixando claro para você, é muito importante quando a gente vai ler um texto bíblico, nós se atendemos sempre para as vírgulas, para as letras maiúsculas, para o sentido da palavra, para que a gente possa ter um entendimento facilitado. Então é um tipo de salmo que depois a gente pode estar aí explicando, trazendo uma resposta ainda mais facilitadora, porque o tempo não permite. Então, um salmo acróstico, ele é reunido, mas a característica principal desse salmo acróstico, que eu peguei aqui o exemplo do salmo 119, é o seguinte: louvado seja Deus. Eu vou pegar aqui outro versículo que explica o que é o salmo acróstico. Ao utilizar o acróstico, partindo da primeira letra até a última letra, o efeito consegue exprimir a ideia de esgotamento do assunto, ou seja, ele explica o assunto. Essa ideia de completude, expressa com a utilização de letras do alfabeto, parece estar presente em Apocalipse 22, ou seja, sempre com letra do alfabeto. Os irmãos já perceberam? O início sempre com as letras do alfabeto em maiúsculo, 8 versos, cada parte do salmo, eu repito, 8 versos, conte aí. E aqui, meus irmãos, e ele explica, ele esgota o assunto, ou seja, o salmo 119, o salmo acróstico, ele explica o assunto, ele fecha o assunto, ele não deixa dúvida. Pega o exemplo aqui do livro, uma passagem acróstica, Apocalipse 22:13. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Olha, meus irmãos, eu sou o alfa e o ômega, ou seja, isso aqui é o exemplo de uma passagem acróstica, ou seja, é um salmo, é uma explicação, é um livro. No caso do Salmo 119, com 8 versos, começa sempre com uma letra do alfabeto, sempre na vertical. Os irmãos já perceberam? Percebeu, irmão Gesiel? Sempre na vertical. Olha aqui, meus irmãos, abra sua Bíblia, sempre na vertical. Os irmãos aí perceberam? Sempre na vertical, ou seja, repetindo, 8 versos. Se você contou, você viu aí que é 8 versos na vertical, ou seja, dá para ler ele de cima para baixo, de baixo para cima. Você percebeu isso? Dá para você começar ele de baixo para cima e de cima para baixo, e não perde o entendimento, não tira o entendimento. Então, já perceberam? Interessante esse salmo acróstico, interessante esse salmo 119. Se você não atentou para isso, tente, meus irmãos. Mais uma vez, 8 versos, escrito na vertical, lembre-se, vertical, e dá para ler ele de cima para baixo e de baixo para cima. Irmãos, já perceberam isso? Que não perde o sentido. Se você for tentar ler de baixo para cima, irmão Gesiel, outro capítulo, você não vai entender nada que você está lendo. Mas se você começar a ler o Salmo 119, você vai ver que se você puder ler de baixo para cima, de cima para baixo, vai dar para entender do mesmo jeito. Que maravilha! Interessante. Você sabia disso? Grava isso. Eu estou enfatizando. Vocês estão percebendo que eu estou sempre repetindo? Isso que eu estou fazendo é uma técnica educacional de repetir o assunto para tornar o assunto mais fácil. Porque aí quando você for procurar no celular com mais calma, você vai ver que eu estou sempre voltando ao assunto para ficar na mente, repetindo. Aquilo que repete mais é uma técnica de aprendizado. Você aprende. Então, repetindo, 8 versos, característica do Salmo 119, na vertical, porque é um salmo acróstico, dá para ele de cima para baixo, de baixo para cima, sem alterar sentido. Vai fazer isso em outra leitura para você ver. Você não vai entender nada. Em outra leitura você vai ter que pegar o capítulo, começando lá do início e tentando entender o contexto. Todo o capítulo para entender. Mas aqui não. Aqui dá para você ler de cima para baixo, de baixo para cima.
Louvado seja Deus. E outra dúvida, e outra questão do Salmo 119, para você, para ficar lembrado, olha só. O homem mais completo do livro inteiro, ele é o hino de louvor a Deus como nosso mestre, e de gratidão pela sua palavra. Louvado seja Deus. Então, ou seja, o Salmo 119 é o salmo mais comprido do livro inteiro. Isso você já sabia, né? Que o Salmo 119 é o livro mais comprido dos salmos. É um hino de louvor a Deus como nosso mestre e de gratidão pela sua palavra. Que lindo, meus irmãos. Além de você saber a questão da gramática dele, da ortografia dele, de você saber que é 8 versos, de você saber que ele é escrito na vertical, que dá para ele de cima para baixo, de baixo para cima, mais importante de tudo é a lição espiritual dele. É o salmo mais completo do livro inteiro de Salmos, e um hino de louvor a Deus como nosso mestre, gratidão pela sua palavra. Irmãos, quando você lê o salmo, você se transforma. Leia o salmo em jejum, ainda mais nós estamos em jejum. Leia o salmo em jejum, meus irmãos. Leia, você vai ver o quanto Deus vai falar com você. Louvado seja Deus, aleluia, louvado seja Deus. Outra característica dele, louvado seja Deus, felicidade e bênção, ou seja, ele traz felicidade e bênção, louvado seja Deus. Felicidade, ou seja, aquele que serve a Deus. Você pega aqui no Salmo 119 ainda, eu não saio dele, você vai ver aqui no versículo 14: folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que todas as riquezas. Ou seja, o caminho de Deus é mais importante do que qualquer riqueza desse mundo. Então eu expliquei aí o que é o Salmo acróstico. Eu fiz uma pequena explicação do Salmo 119 e espero que você esteja entendendo. E cada versículo dele esgota uma explicação. Já percebeu isso? Cada versículo do Salmo 119, se você for ver, olha só, Salmo 119, versículo 9: como purificará o mancebo o seu caminho? Salmo 119, versículo 9. Deixa aberto no Salmo 119. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Você vê que no versículo 9 faz a pergunta e já tem a resposta. Ele esgota o assunto, ele explica. Vamos aqui para o 10, ó. De todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Ou seja, cada versículo do Salmo 119 é uma lição. Ele é extremamente didático, meus irmãos. Ele é extremamente fácil de compreender. Salmo 119, versículo 12: bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Que bênção. Aleluia. Então ele explica, e ele traz, a explicação dele traz esperança. Olha só, no versículo 16 do Salmo 119 ainda, versículo 16, Salmo 119, olha só, eu estou só lendo um pouquinho para você ver a riqueza que ele tem, tá? Depois a gente volta para os termos técnicos lá. Recriar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Você sabe o que significa essa palavra recrear? Recrear, como é conhecido o recreio, é um momento de regozijo, de folga, de descanso. Na palavra de Deus, no Salmo você tem descanso, você se recria na palavra de Deus, você se alivia, você folga, você não fica tenso. A palavra de Deus para nós é como um recreio. Pegando lá o termo do início da escola, é hora do recreio. A palavra de Deus para nós é um recreio. Não me esquecerei da tua palavra. E aí o salmista diz assim: por ele estar se recreando, está feliz, ele está folgando, não me esquecerei da tua palavra. Irmãos, veja só a riqueza do Salmo 119. Eu gostaria muito que você,
quando chegasse em casa, lembrasse do que eu falei, dessa parte do Salmo 119, que você lembrasse dos 8 versos, que você lembrasse que ele é escrito na vertical, que você lembrasse que dá para ler de cima para baixo, de baixo para cima, que você lembrasse que cada versículo dele é explicativo, em oração, para que você aproveite melhor essa bênção toda. Então está explicado aí o acróstico, louvado seja o Salmo acróstico. Agora, meus irmãos, louvado seja Deus, eu queria ir para uma passagem, alguns termos, se você já percebeu nos Salmos, alguns nomes, e depois sugiro que você continue lendo a revista em casa, hein? Essa revista aqui, essa lição tem que ser, eu não vou esgotar todos os assuntos da lição, não pretendo. Acho que procurei deixar claro a característica do Salmo, procurei deixar claro os autores, procurei deixar claro, estou fazendo agora o resgate da lição, procurei deixar claro as características do Salmo 119, que é um salmo acróstico. Procurei deixar claro isso para você, que ele é um livro poético, que se chama Livro dos Louvores. Então isso eu já deixei claro. Talvez a gente não esgote tudo, mas você pode estar na sua casa dando uma relembrada. Temos aqui algumas expressões, vamos para o tópico 3, que eu peguei que é mais importante, e aí pegando os objetivos da lição, você vê que a gente apresentou a visão panorâmica dos Salmos, mostramos a importância dos cânticos, falamos dos autores também. Perdoe o começo da lição, é a adequação à nova modalidade de ensino, mas graças a Deus a gente agora está caminhando bem. Chegando. Perdoe essa parte, tudo que é novo não é fácil, mas vamos aí. Olha, tópico 3 da lição aberta. Nesse tópico destacaremos prováveis significados dos termos Selá, Igaion, Mictão, Gedutum, Masquil e degraus. Você já ouviu falar desses termos? Mictão, Selá, Igaion. Você já ouviu falar desses termos, louvado seja Deus? No Salmo 92, 3, vamos explicar o que é esses termos. Salmo 92, 3, louvado seja Deus. Aqui não fala muito, vamos para os termos, é melhor. Salmo 92, 3, vamos lá. Sobre instrumento de cordas, né? Fala de um saltério, fala de corda, fala de harpas, né? Que a harpa era um instrumento, como o irmão Gesiel falou, de louvor. A harpa era um instrumento usado nessa época. É bom enfatizar isso que ele tinha aqui deixado claro. Então vamos para o termo Igaion. Você já ouviu falar desse termo Igaion? Se você já ouviu falar desse termo Igaion, a tradução dele pode se referir a uma meditação, ou seja, traduzido um som solene, uma meditação. Vamos lá, ó. Louvado seja Deus. O termo Igaion aqui, já o termo Salmo 9,6, perdão. Salmo 9,6. Então aqui no Salmo 9,6, ele explica aqui mais ou menos, ó. Salmo 9,6, muito bem. Diz aqui, na verdade é um louvor, vamos voltar ao Salmo 9, ação de graça por livramento. Então o termo Igaion seria, na verdade, meus irmãos, uma meditação, um som solene, uma meditação. Então quando o autor vai escrever esses salmos, esse termo é usado como um som solene, ou seja, uma meditação. Então sempre que você vê a expressão Igaion, significa, segundo os estudiosos, não é uma coisa totalmente clara, uma meditação, louvado seja Deus, ou um som solene, louvado seja Deus, uma meditação na palavra, uma meditação no cântico que está sendo feito. Então está aqui a expressão Igaion, é uma expressão que você vai encontrar em alguns salmos, eu não achei aqui agora, mas eu quero deixar claro. Então, a passagem Igaion, escreva aí, até é bom você escrever aí, se tiver uma caneta e um papel, escreve aí, por favor, Igaion, H-I-G-A-I-O-N,
escreve aí, esteja sempre com a caneta e o papel, Igaion, que pode se dizer aqui, traduzido como um som solene, uma meditação. Ou seja, o próprio louvor que era feito com a harpa, também trazia uma meditação. Ou seja, o autor louvava, usava lá a sua harpa, mas estava fazendo uma meditação. Então escreve aí, Igaion, escreve aí, nunca esqueça a caneta e papel. Som solene, meditação. Está explicado aí o termo Igaion. Mais uma vez, som solene, meditação é o significado da palavra Igaion. Está no tópico 3 aí a palavra, tá? Tópico 3.1. Igaion, som solene ou meditação. Escreve aí, anota na caneta aí para você entender, tá? Mantenha a caneta na mão, mantenha o papel na mão, porque nós vamos para outro termo aqui. Se você procurar, vamos para outro termo aqui. Outro termo muito importante, louvado seja Deus. Eu acho que esse aqui eu vou achar, Salmo 56. Salmo 56. Louvado seja Deus. Aqui, Salmo 56. Abra aí no Salmo 56. E eu vou usar só esse versículo aí. Louvado seja Deus. Ó. Os irmãos já viram escrito? Salmo 56. Davi roga a Deus que livre dos seus inimigos. Ele confia que lhe conceda. Miquitão de Davi, para o cantor moro. Você sabe o que significa esse miquitão de Davi? E você vai ver miquitão de Davi no Salmo 57. Anota aí, meus irmãos. Miquitão de Davi, Salmo 56, Salmo 57, Salmo 58, Salmo 59, Salmo 60. Anotou? Louvado seja Deus. Olha lá, meus irmãos. Miquitão de Davi. Eu vou ficar repetindo para você entender. O que significa isso? Ó? O miquitão de Davi, se você já leu essa palavra, miquitão de Davi, você não sabia? Você vai ver essa palavra, miquitão de Davi, no Salmo 56 ao 60. Então, do Salmo 56 ao 60, irmão Gessiel, está escrito miquitão de Davi. Você já tentou para isso aí? Você já procurou curiosidade? O que significaria isso aí? Oração silenciosa. Segundo os estudiosos, nunca se tem certeza absoluta, porque são termos antigos da língua hebraica. Os estudiosos eles fazem um entendimento aproximado, mas tudo indica mais certeza que seja isso mesmo, segundo os estudiosos, a mais possibilidade de ser isso. Então, relembrando comigo, no Salmo 56 ao 60, você vai ver lá, miquitão de Davi. Abriu a Bíblia aí, meu irmão? Salmo 56, olha lá se está escrito miquitão de Davi. Salmo 57, olha lá se está escrito miquitão de Davi. 58, miquitão de Davi. 59, miquitão de Davi. 60, miquitão de Davi. Você já leu aí? Sabe o que significa? Miquitão é oração silenciosa. Então eu vou traduzir aqui. Segundo os estudiosos acreditam, a maior parte deles, oração silenciosa de Davi no Salmo 56, oração silenciosa de Davi no Salmo 57, oração silenciosa de Davi no Salmo 58, oração silenciosa de Davi no Salmo 59, oração silenciosa de Davi no Salmo 60. Amém, meu irmão? Ficou claro? Espero que tenha ficado claro. Miquitão de Davi vai estar escrito Salmo 56, 57, 58, 59 e 60. Que significa oração silenciosa de Davi. Aprendi mais uma. Aleluia! É uma oração feita em silêncio. E aqui eu pego a parte espiritual que eu tenho que enfatizar. A sua oração também pode ser silenciosa. Às vezes você está num lugar de trabalho, às vezes você está num lugar difícil. De repente você está num lugar complicado, acabou de enfrentar uma situação difícil no trabalho, um problema dentro do ônibus, um problema que você vai carregando ali dentro do ônibus, dentro do carro, aquela coisa que te preocupa. Faça uma oração silenciosa na mente. Davi fez, né? Davi fez algumas orações silenciosas. Por exemplo, quando ele fugiu, se escondeu
caverna de Adulão. Na caverna de Adulão ele fez oração. Ali. Oração silenciosa. Você vai ver aqui no Salmo 56, ó. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, oprime-me, pelejando todo dia. Essa oração aqui, meus irmãos, Salmo 56 é a oração do perseguido. Davi estava perseguido, o que ele fez? Miquitão de Davi, no Salmo 56, oração silenciosa de Davi. Davi pediu misericórdia. Quando você estiver perseguido, faça a oração que nem Davi no Salmo 56, relembrando, olha a riqueza dos salmos, cada necessidade você pode aprender com os salmos, mas não use como amuleto, pelo amor de Deus, não use ele como amuleto, use ele para aprender, para se enriquecer na palavra. Olha lá, Miquitão de Davi, Salmo 56, traduzido, oração silenciosa de Davi. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, oprime-me, pelejando todo dia. Ele está dizendo aqui, ele está passando por perseguição, meus irmãos. Peça a Deus. Jesus também fez, né? Jesus também fez. Orações. No momento de perseguição. Olha lá, Salmo 57, Miquitão de Davi, Salmo 57. Oração silenciosa de Davi. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti, e à sombra das Tuas asas me abrigo, até que passe as calamidades. Olha aí, meus irmãos, Salmo 57 para tempo de coronavírus. Pede para Deus te proteger com as suas asas nesse período de calamidade. A calamidade está aí, mas Deus é maior para nos proteger. É verdade. Que maravilha, hein, meus irmãos? Olha, Miquitão de Davi. Miquitão de Davi, Salmo 58, oração silenciosa de Davi. Acaso falais vós deveras, ó congregação da justiça, julgais retamente os filhos dos homens? Aqui Davi pede justiça a Deus. Aqui Davi reprova o comportamento do ímpio, no Salmo 57. Salmo 59, Miquitão de Davi no Salmo 59. Livra-me, meu Deus, dos meus inimigos. Olha, mais uma vez, aqui Davi é acusado de alguma coisa. Davi então pede para Deus livrar, julgar a causa dele e livrá-lo da acusação falsa. Salmo 59, oração silenciosa de Davi no Salmo 59. E aí no Salmo 60, ação de graças por várias vitórias. Então, meus irmãos, Miquitão significa oração silenciosa. É oração silenciosa. E Gaion significa meditação. E Miquitão significa oração silenciosa de Davi. Se você não sabia o que é Miquitão de Davi, agora você sabe. Relembrando, Salmo 56 ao 60 é o Miquitão de Davi. Oração silenciosa, é o significado. Agora você vai entender um pouco mais aí essa questão dos salmos. Mas não temos só isso. Tem outra palavra aqui, muito importante, louvado seja Deus. Os irmãos já viram selar? Os irmãos tiveram curiosidade do que significa a expressão selar? Sempre está lá a expressão selar, e às vezes você não sabe o que significa, às vezes você não sabe o que entende, o que é a expressão selar. Está aqui no tópico, louvado seja Deus. O que é a expressão selar? Vamos lá, meus irmãos, entender aqui no tópico 3.1 a expressão selar. Salmo 3, louvado seja Deus. Abra no Salmo 3, circula aí, meus irmãos, com caneta. Salmo 3, por favor, ache o Salmo 3 aí. Salmo 3, hoje aula um pouco mais técnica, tenha paciência, louvado seja Deus. Salmo 3, na verdade, vamos lá, Salmo 3, versículo 2, abre aí o Salmo 3, versículo 2, Salmo 3, versículo 2, deixa a Bíblia aberta, a caneta na mão. Muitos dizem a minha alma, não há salvação para ele em Deus, Selá. Vamos para o Salmo 4? Também tem, louvar Salmo 4, 2, Davi ora na sua angústia, olha lá. Salmo capítulo 4, versículo 2: Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Selá. Em parênteses. Ele está em parênteses
no versículo 2 do Salmo 3 e está em parênteses no versículo 2 do Salmo 4. Grifa com caneta, circula aí, e circula também lá o Miquitão de Davi, do Salmo 56 ao 60. Circula lá, que significa oração silenciosa. Vamos lá, o que significa o termo Selá. Olha, é bastante utilizado, ocorre 71 vezes no Salmo 3, no Salmo 4, 24 e 46. Eu só vou ler só os dois salmos, mas ele acontece no Salmo 3, 4, 24 e 46. O que significa aí o termo Selá? Vamos lá. Selá, o vocabulário Selá aparece predominantemente nos livros de Salmos, mas também ocorre em algumas passagens do livro de Abacuque. Em virtude da antiguidade dos textos bíblicos e das línguas utilizadas para escrever, alguns termos são difíceis de tradução. Louvado seja Deus. Então, ou seja, é difícil tradução, é um termo antigo. Mas o que significa Selá? Está atrelado a algo musical, ou seja, era constantemente utilizado para marcar pausa entre uma melodia e outra. Irmãos, se você sabe que o salmo é um cântico, Selá provavelmente era utilizado como uma pausa até começar um outro cântico. Era como se fosse uma pausa. Como se pode observar, existe uma inexatidão ao se tratar do significado da palavra Selá. Entretanto, com o passar do tempo, algumas teorias foram formuladas a respeito da palavra Selá. Além disso, conforme foram formulados a esse respeito, desejo dando ensejo a possíveis traduções, conforme pode ser visualizado o seguinte. Nessa tradução, bom, dependendo da tradução, também pode significar uma elevação, prostrar-se, um aleluia, um comando musical. Então são hipóteses, meus irmãos, entendeu? Esses termos aí são hipóteses mais aceitos pelos estudiosos da Bíblia, porque são termos antigos. Então ela pode ser, como já dissemos, como ela acontece na Bíblia, a maior ocorrência do termo Selá na Bíblia encontra-se no livro de Salmos, que é puramente musical. Então a palavra Selá, ela se encontra mais em Salmos, normalmente. E uns autores dizem que pode ser uma elevação, um ato de elevar a Deus a sua alma, prostrar-se a Deus, dar um aleluia, mas o mais provável seja um comando musical. O salmo não é o livro dos louvores, como eu já falei. O salmo não é um cântico, então provavelmente seja uma pausa entre uma canção e outra. Dessa forma, Septuaginta, uma tradução do Antigo Testamento para o grego, anuncia Selá como um termo que traduz uma espécie de comando musical, no qual se pede uma mudança de tom, solicitando uma elevação de voz. Então a palavra Selá pode ser um comando de música, um comando maestral, um comando de voz, uma voz mais elevada, aumentar, diminuir, um comando musical. O salmo, meus irmãos, é um cântico. Relembrando, o salmo é um cântico, é um livro, é um cântico espiritual. As suas harpas, mas a palavra Selá, com certeza, ela é uma pausa, mais provavelmente ela é uma pausa, um comando musical. Aumenta a voz, diminui a voz. Provavelmente essa é a explicação mais aceita pelos estudiosos, entendeu? Poderia ser uma elevação, o elevar o som, no momento litúrgico, um elevado cântico, para fazer o cântico ficar mais espiritual. Mas antes de mais nada, um comando musical para uma canção espiritual, porque os Salmos é um livro de canção espiritual, é um livro de louvor espiritual, é um comando musical. Provavelmente a maior parte dos autores dão essa explicação, louvado seja Deus. Mas nós vamos lá, vamos terminar de novo para explicar
No livro de Louvado seja Deus, pode ser também uma elevação do espírito. Vê aqui, ó, Deus veio de Temã, Abacuque 3:3. Deus veio de Temã, e do monte de Parã, o santo, Selá. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se de louvor. Em análise de alguns salmos, o comentarista Charles Spurgeon faz uma observação muito interessante, ao verificar que, na verdade, ao se empregar a palavra Selá, além de solicitar a elevação de voz, o salmista também almejava elevar o espírito. Que lindo, meus irmãos! Então a palavra Selá, segundo o entendimento do grande pregador Charles Spurgeon, ele é, antes de mais nada, uma elevação de voz, num coral, num cântico, mas também uma elevação do espírito a Deus. O louvor é uma atitude de adoração a Deus. Então Selá, grave isso que eu estou falando, e depois vê o vídeo aí várias vezes, porque eu estou enfatizando muitas vezes, para ficar claro. Então Selá é uma expressão de adoração. Primeiro, elevação da voz, você canta mais alto, mas também você eleva o teu espírito a Deus, já que o louvor é uma atitude de adoração. Aleluia! E o Salmo é o livro dos louvores. Selá, erga a voz, louve a Deus, eleva teu espírito, Selá. Entendeu, meus irmãos? Ficou claro? Acredito que deva ter ficado claro. Irmão Jardel, aleluia. Frisando aqui essa parte de louvor, de gratidão, vemos também que Neemias, na construção do muro, ele convidava o povo, a louvar a Deus. Louvar a Deus, verdade. A engrandecer o nome dele, através do louvor, em respeito de gratidão a ele. Gratidão a Deus. Jerusalém estava sendo erguida, construída, É verdade. E ali, cada parte, cada pouco que Neemias construía, ele convidava o povo a louvar a Deus, e engrandecer o nome dele, engrandecer, que era muito importante, era agradecer a Deus por tudo. Então, é importante o louvor e a gratidão. Gratidão a Deus, importante o louvor e a gratidão. Vamos lá, meus irmãos. Salmo 32, por favor, abra o Salmo 32, caneta na mão, circula aí, louvado seja a sua Bíblia. Agora nós vamos explicar o que é o masquil, louvado seja Deus. Eu queria falar mais do masquil. Salmo 32, masquil encontrado na palavra de Deus, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. O masquil. O que seria o masquil? Masquil de Davi. Salmo 32. Grifa aí com a caneta. Os irmãos, Jair, a felicidade do homem perdoado. Exortação ao arrependimento. Masquil de Davi. Os irmãos já procuraram saber o que seria essa expressão? Masquil de Davi? O termo hebraico desse significado certo encontra-se no cabeçalho 13 do Salmo. Possivelmente significa poema contemplativo. Alguns acreditam que seja seu significado seja relacionado a outra palavra de grafia semelhante, traduzido como servir com sabedoria. Então, o masquil de Davi, meus irmãos, segundo os estudiosos, seria um poema contemplativo, em que Davi faz uma contemplação e um entendimento e uma contemplação com sabedoria. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Então aqui Davi, então masquil significa uma contemplação, meus irmãos, uma contemplação, louvado seja Deus. Segundo os estudiosos, não há certeza, ao mesmo tempo um salmo de entendimento, ou um salmo didático, louvado seja Deus. Por exemplo, masquil encontrado no título de alguns salmos, como 32, 42, 44, 45, por exemplo,
também não há consenso quanto ao seu sentido. Podemos ser um salmo de entendimento, ou um salmo didático, um salmo de sabedoria, um salmo de entendimento, um salmo didático, um salmo contemplativo. Quando fala contemplativo, fala contemplar, uma reflexão, um pensamento, uma adoração, mas com sabedoria. E um salmo didático, um salmo de explicação, é como se ele estivesse explicando uma situação. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Então escreve aí. Muitos estudiosos acreditam que ser um salmo de sabedoria, de contemplação, e um salmo didático, um salmo de entendimento, ou seja, ele faz uma reflexão com entendimento, ele contempla, esse pensamento dele contempla Deus, fazendo entendimento, fazendo uma explicação. Isso é o masquil de Davi. E se você for ver o masquil, você tem também no Salmo 42, ó. Salmo 42, masquil de Davi, Salmo 42. Então lá, olha, 32, 42, circula aí, outro masquil de Davi, Salmo 42, coloca aí o Salmo 42, que diz assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Aqui no 42 ele está mais contemplação. Deus, o salmista está contemplando. É os filhos de Coré, aleluia. O salmo de contemplação. O Salmo 42 tem uma característica de contemplar. O Salmo 32 tem uma característica de entendimento. Então nós podemos entender aqui, meus irmãos, que o masquil, na verdade, segundo os estudiosos, ele nos dá a entender que antes de tudo é um salmo de contemplação. Eu contemplo e começo a engrandecer a Deus. Um salmo de entendimento, porque o Salmo 32 é um salmo que dá o sentido de uma explicação, e um salmo de didático, um salmo de conhecimento. Então ele tem o masquil de Davi, entendimento, explicação, contemplação. São os prováveis sentidos do salmo do masquil de Davi. Salmo 32, Salmo 42. Circula aí. Salmo de entendimento, provavelmente salmo de contemplação, salmo didático. Muito importante, o masquil de Davi. Nós nessa manhã estamos fazendo o masquil do Santos Dumont. Masquil do Santos Dumont, o masquil do entendimento, o masquil da sabedoria, o masquil da compreensão. Louvado seja Deus. Temos muito tempo hoje, né? Olha, já estamos dentro do limite, né? Mas os irmãos tenham paciência aí. 2 minutos. Conclusão aqui porque eu quero concluir os degraus, né? Cântico dos degraus. Cântico dos degraus, louvado seja Deus. Já ouviu falar de cântico dos degraus, meus irmãos? Cântico dos degraus. Vamos lá, livro aberto, Bíblia aberta, caneta na mão, por favor. Eu estou fazendo questão de usar a técnica de repetição na live, vai estar repetindo várias vezes, louvado seja Deus, para que você entenda, para que a história é mais clara. Porque quando você for ver a live, você vai ver que eu estou enfatizando várias vezes, para ficar gravado na mente. Então é a técnica de repetição. Quanto mais uma das maneiras de aprender, quanto mais repetição, mais você consegue aprender. Degraus cujo significado literal é subir, ou ainda cântico gradual, um cântico de peregrinação. Salmo 120, olha lá. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Cântico dos degraus. Então se você ver aqui no Salmo 120, vai estar escrito logo embaixo do subtítulo, Cântico dos degraus, abaixo do negrito, escrito em negrito, Cântico dos degraus. No Salmo 121 também você tem Cântico dos degraus. No Salmo 122, Cântico dos degraus. Anota aí. No Salmo 123, Cântico dos degraus.
124, Cântico dos Degraus, 125, Cântico dos Degraus. E aí você vai, meus irmãos, vai embora até o Salmo 134, do Salmo 120 ao 134, anota aí, do Salmo 120 ao Salmo 134, Cântico dos Degraus. Então vamos ler aqui, louvado seja Deus, que é um salmo que fala de peregrinação, uma peregrinação até os lugares de adoração a Deus. Mas segundo os estudiosos também, uma forma de falar do tempo vivido no exílio, louvado seja Deus. Vamos aqui para o Salmo 121, nosso, e também um pedido. Então olha lá, elevo meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então seria como alguém tivesse na peregrinação, e ali ele adorasse a Deus, ele reconhecesse a grandeza de Deus como aquele que pode socorrê-lo daquela situação. O Salmo 122 é um salmo, segundo o texto, de Davi, oração pela paz de Jerusalém. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Então aqui, meus irmãos, como se fosse uma adoração, uma peregrinação e um reconhecimento da importância da cidade de Jerusalém. Ou seja, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam, no Salmo versículo 6. Ou seja, meus irmãos, é como se fosse um salmo de peregrinação. Eu estou peregrino numa cidade antiga, eu estou peregrino no exílio, mas eu confio em Deus, eu acredito em Deus, eu espero de Deus o meu socorro, eu espero de Deus a sua salvação, louvado seja Deus, o tempo. Vamos aqui no Salmo 132, Cântico dos Degraus, o zelo de Davi pelo templo e pela arca. Olha só, lembra-te de Davi e de todas as suas aflições. Então também, meus irmãos, uma das características, meus irmãos, desse salmo, olha só, é uma coleção de 15 cânticos de peregrinação, entre os salmos 120 e 134. A coleção também é chamada de salmo de romagem, o cântico das subidas, louvado seja Deus. Ou seja, alguns desses salmos falam do período do retorno do exílio, quando os judeus subiram do cativeiro. Ou seja, alguns desses salmos falam de um agradecimento da libertação do exílio, da vinda do exílio, meus irmãos, e também da peregrinação que o povo fazia até o templo. Então, o povo peregrino adora a Deus, o povo em outra terra adora a Deus, o povo em outra cidade adora a Deus. O povo de Israel sofreu na mão dos babilônios, mas ele continua confiando em Deus, ele continua acreditando em Deus, ele continua tendo fé em Deus. Então isso é o cântico dos degraus, um cântico em tempo de peregrinação, e também o reconhecimento do templo e de Jerusalém como a cidade aonde todos vão buscar a Deus, louvado seja Deus, aonde todos vão buscar o socorro de Deus. Amém, meus irmãos? Então seria o cântico dos degraus, o cântico do peregrino em outra terra, feito depois do período babilônico, segundo os estudiosos, mas também no período de Davi, como adoração ao templo, à presença de Deus, e a Jerusalém como a cidade de Deus. Eu espero, meus irmãos, que tenha ficado o máximo possível claro. Fiz questão de repetir várias vezes para ficar claro, e tenho certeza que você vai estar ali, caneta na mão, você vai estar lendo em casa, e você vai estar também ali pegando a live e pegando os pontos mais importantes, que eu fiz questão de repetir para você entender, para ficar mais claro. E com certeza alcançamos aqui os objetivos propostos da lição, e destacamos vários termos a importância dos salmos. Muito obrigado, meus irmãos. Passo para o irmão Gesiel. Graças a Deus, meus amados, louvamos a Deus pela vida do nosso irmão Jardel, né? Que eu creio que
Deus usou poderosamente, através do Espírito Santo, para, na medida do possível dele, né, nos trazer essa informação que é tão importante para a nossa vida espiritual. É um tanto difícil, sim, é um tanto difícil, como também a gente vê um livro muito difícil de entender, que é o livro de Apocalipse também, né, irmão Jair? É verdade. É um livro muito difícil de entender. E o livro de Salmos também não é fácil de entender. Mas louvamos a Deus que, na medida do possível, o nosso professor irmão Jardel deu as suas explicações, não é? Que é muito importante, né? Diz aqui, ó, no final do capítulo 3, diz assim: eu aprendi que os significados dos termos Selá e Gaió, Mictão, Gedutum, Masquil e Degraus nos livros dos Salmos são abrangentes, havendo constante debate sobre o tema. São termos antigos, não há certeza completa, mas, segundo estudiosos, há proximidade de que possa ser isso mesmo, tá? Mas não está definido, os estudiosos não bateram o martelo, porque são termos muito antigos. Mas, como se diz, a história trabalha com aquilo que é mais aproximado. Então, segundo estudiosos, acredita-se que o termo mais aproximado sejam estes que nós passamos aqui, que o autor quis trazer na revista. Então está aí, meus amados, espero que todos tenham entendido, não é, algumas explicações que foram dadas, não é? E eu quero convidar o nosso pastor já para se aproximar e em agradecimento, não é? Agradecemos a Deus por este momento que passamos aqui de reflexão, né? Agradecendo ao professor irmão Jardel, agradecendo ao nosso pastor, não é? Por este apoio que ele está nos dando aqui, e agradecendo aos irmãos que de casa, né, nos acompanharam e creio que aprenderam aquilo que foi ensinado nesta manhã, né? E ao encerramento, nós não vamos esquecer, pastor, de cantar aquele corinho, né? No final, né? Cantar juntamente com os irmãos, porque sempre eles, né, pediam para encerrar a escola bíblica cantando aquele corinho. Então vamos cantar já, pode cantar. Então vamos cantar, meus amados. A gente ora em cima. Vamos cantar o corinho, agradecendo em gratidão a Deus pelo final da nossa escola bíblica dominical, né? Fides o tempo do estudo. Amém? Nosso irmão Fernando vai estar ali acompanhando com a sua harpa, né? Que é o instrumento. Seu saltério. Graças a Deus. Vamos lá, meus amados. Todos louvando a Deus com o corinho. Vinde-se o tempo do estudo da escola dominical, com as lições aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos Jesus Cristo em sua paz e amor, e nos concede para sempre do seu imenso amor. Aos visitantes e amigos agradecemos também, que a paz de
orar, fazer uma oração para encerrar. E eu vou aprender ainda, viu? Eles vão me dar a letra, eu vou aprender ainda. Deus abençoe, queridos. Obrigado a todos os alunos que estiveram do outro lado. Obrigado, irmão Jardel. Deus abençoe, viu? Obrigado por esse esforço, por esse ensino maravilhoso. Obrigado, irmão Gisel. Obrigado a vocês de coração, amados. Vamos orar? Pai querido, quero te agradecer por esta manhã, por esse ensino da escola dominical. Quero te agradecer pelos meus irmãos, Pai, que assistiram, estiveram conosco até agora. Quero te agradecer por este domingo de consagração, de jejum, de oração. Pai, a nossa oração continua sendo esta: nos abençoe, nos ajude, vira o cativeiro, Pai, não somente da nossa nação, mas do mundo que está passando por um momento tão difícil. Mas eu creio que a partir de hoje o Senhor já começa, Pai, a fazer grandes coisas no nosso meio e no nosso país. Obrigado, meu Deus. Senhor, continue abençoando as famílias, os lares, abençoe a igreja dos Santos Dumont, aí abençoe, Senhor, todas as igrejas, irmãos que estão orando agora. Eu te peço, Deus, dá-nos um domingo de vitória, em nome de Jesus, para a tua honra, glória e louvor. Amém. Irmãos, nossa live à noite, nosso culto à noite, às 18h30, estaremos aqui para juntos adorarmos ao nome do Senhor nosso Deus, com louvores e uma palavra direcionada aos nossos amados e queridos. Amém? Deus abençoe a todos, tenham todos um bom domingo e fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus.